E se eu te dissesse que a primeira hora do seu dia define tudo o que virá depois? Enquanto a maioria desperta apenas a tempo de correr atrás do relógio, mergulhada em pressa, estresse e a sensação constante de estar atrasada, há uma minoria silenciosa que escolhe acordar antes do mundo. Essas pessoas andam diferente, pensam com mais clareza, vencem em silêncio. Acordar cedo não é apenas um hábito, é uma arma. Uma ferramenta para resgatar sua paz, sua força e seu propósito. Porque se você não controla a sua manhã, alguém ou algo controlará o resto do seu dia. Então, a pergunta é: você vai continuar dormindo enquanto seu potencial escorre pelas frestas da rotina? Ou vai se levantar e assumir o comando? Se algo dentro de você reconhece essa verdade, se você sente que chegou a hora de viver com mais intenção e menos distração, então permita-se dar esse passo com consciência. Inscreva-se no canal e caminhe com quem também escolheu despertar antes do mundo, não apenas para acordar, mas para transformar. Essa jornada é sua, mas você não precisa trilhá-la sozinho. Em poucos instantes, você vai entender como o simples ato de acordar cedo pode transformar sua mentalidade, ampliar seu foco e despertar uma disciplina real, poderosa e contínua. Quem se levanta com o sol, redefine seus próprios caminhos. Acordar cedo não é apenas vencer o despertador, mas proclamar domínio sobre o dia. Nessas horas sagradas de silêncio, enquanto o mundo ainda repousa, você entra em contato com uma força rara, uma energia que poucos compreendem e menos ainda sabem como usar. Essa não é uma rotina banal, é uma filosofia de conquista, um gesto silencioso que diz: eu sou o autor do meu destino. Nas primeiras horas da manhã, somos presenteados com algo de valor incalculável: a clareza. Sem distrações, sem ruído, sem interrupções, você consegue ouvir a própria voz interior com nitidez. É nesse silêncio que o seu propósito grita mais alto, como se o universo naquele momento sussurrasse para você: escute para dentro, sinta o que realmente importa, vá em direção a isso com firmeza. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, moldou sua vida com intenção. Todas as manhãs, ele se fazia uma pergunta simples: que bem farei hoje? E à noite questionava: que bem fiz? Essas perguntas, feitas nos primeiros instantes do dia, não moldaram apenas sua personalidade, mas ajudaram a moldar uma nação. E você também pode começar com perguntas poderosas, questões que iluminam seus pensamentos, organizam seus sentimentos e alinham seus objetivos. Amanhã é sua forja filosófica. É onde você molda sua mente, treina suas emoções e projeta sua visão de vida. Assim como Marco Aurélio, o imperador estoico que iniciava seus dias com meditação e reflexão, você também está construindo o alicerce moral e intelectual do seu império interior. Ele entendia que, sem dominar a si mesmo, nenhum homem poderia sonhar em dominar o mundo. Levantar-se cedo te dá tempo ininterrupto para planejar, escrever, aprender e pensar. Ninguém te chama, nada te puxa, nenhum ruído rouba sua atenção. É nesse espaço vazio e calmo que a genialidade surge. É aqui que seus sonhos são refinados em planos, e os planos transformados em ações comprometidas. Poucos percebem, mas essas horas silenciosas são ouro. Quem as desperdiça normalmente entra no dia de forma reativa, confusa, sendo levado pelas circunstâncias, mas não você. Porque você sabe que sua vida vale mais do que ser conduzida por inércia. Você acorda cedo por decisão, não por obrigação, e essa escolha muda tudo. Pense em Leonardo da Vinci, cuja mente fervilhava de perguntas e invenções desde os primeiros raios de sol. Ou Isaac Newton, que descobriu as leis do movimento em momentos de contemplação silenciosa. Nenhuma dessas mentes brilhantes esperou a inspiração bater. Eles a cultivaram pacientemente na solidão produtiva das manhãs.
Quando você se levanta cedo, está construindo mais que uma rotina, está erguendo um legado. Cada amanhecer testemunhado, cada instante silencioso capturado, torna-se um tijolo na catedral do seu caráter. Use essas horas para se reconectar com seu propósito. Escreva seus objetivos, reflita sobre seus valores, leia algo que eleve sua mente. Sente-se em silêncio e pergunte-se: estou me tornando quem desejo ser? Transforme sua manhã em um ritual sagrado. Um pacto consigo mesmo de que hoje você viverá com propósito. O mundo vai tentar te puxar para o caos, para a urgência, para a distração. Mas quando você domina a sua manhã, carrega consigo uma clareza calma que nenhuma tempestade pode romper. Você lidera com visão, age com firmeza, vive com intenção. Então, amanhã e em todos os dias seguintes, quando o alarme tocar, não hesite. Levante-se, mergulhe no silêncio e lembre-se: nessas primeiras horas, você não está sozinho. Está trilhando o mesmo caminho de Franklin, Marco Aurélio, Da Vinci, Newton. Você também é um construtor de destinos, e sua fundação é feita antes que o mundo acorde. A aurora é sua. Reivindique-a. Acordar cedo fortalece a disciplina. E a disciplina é a ponte invisível entre o que você deseja e o que realmente realiza. É o arquiteto silencioso de cada conquista. A força que, mesmo longe dos aplausos, sustenta os alicerces do sucesso. E não há lugar melhor para treiná-la do que nas primeiras horas do dia. Quando você desperta antes do nascer do sol, toma uma decisão poderosa, uma decisão que a maioria evita. Você escolhe o desconforto em vez da comodidade, a clareza no lugar do caos, o propósito no lugar da preguiça. Nesse instante, você não está apenas acordando, você está ativando a sua força de vontade. Um gesto simples, porém profundo, que lança os tijolos da vida disciplinada. Cada manhã em que você escolhe levantar, mesmo sem vontade, está treinando algo maior, o domínio sobre si mesmo. E quem se domina torna-se inabalável. Pense em Alexander Hamilton. Nascido na pobreza, sem privilégios, ele construiu sua trajetória com esforço incansável. Acordava antes do mundo, mergulhava nos livros, escrevia, sonhava. Seu caminho até se tornar um dos fundadores de uma nação foi trilhado com disciplina diária. Ou Catherine, a Grande, líder de um império e, antes disso, de seus próprios hábitos. Ela não chegou ao topo por sorte. Foi através de pensamento calculado, controle emocional e propósito firme. Ela sabia: a liderança começa com ordem interior, e essa ordem se renova a cada manhã. Quando você se levanta com intenção, manda uma mensagem clara à sua mente subconsciente: quem está no comando sou eu. Você começa o dia não como refém dos acontecimentos, mas como comandante do próprio destino. Esse simples ato inicial cria um eco que se espalha pelas horas seguintes. Você age como um guerreiro que afia sua espada ao raiar do dia. Acordar cedo aguça seu foco, fortalece sua mente e te prepara para os desafios que estão por vir. Porque o sucesso não é encontrado por acaso. Ele é construído escolha por escolha. Disciplina não é um evento isolado, é um estado de presença. Ela vive em como você acorda, em como se alimenta, em como fala, pensa e decide. E ao praticar o hábito de acordar cedo, essa disciplina se infiltra em todas as áreas da sua vida. O escultor Antônio Canova começava seus dias nas horas silenciosas, esculpindo em solidão. Sua arte não nasceu de surtos de inspiração, mas da repetição disciplinada, guiada por visão. Seus mestres foram o tempo, o silêncio e o esforço contínuo. Você também pode moldar sua própria obra assim, pouco a pouco, dia após dia. Ou pense em Mary Wollstonecraft, pioneira dos direitos das mulheres. Suas manhãs eram preenchidas com estudo, escrita, reflexão.
Ela se recusava a aceitar os limites impostos à sua época. Sua disciplina diária não apenas elevou sua vida, mas deu voz a gerações futuras. Cada manhã, quando você resiste à tentação de se afundar no conforto e decide agir com propósito, está treinando o músculo da disciplina. E esse treino, dia após dia, se torna a base sólida sobre a qual seus sonhos podem repousar. Deixe que outros durmam enquanto as oportunidades passam. Deixe que esperem por motivação. Você não precisa da permissão do mundo para começar. Só precisa da coragem de se levantar e da constância de continuar. Talvez você se pergunte, e se eu não estiver com vontade? Entenda, a disciplina não negocia com o sentimento. Ela não espera o momento ideal. Ela age, especialmente quando é difícil, e é exatamente nesses momentos, quando o corpo reclama, quando a mente inventa desculpas, que o caráter é lapidado. A disciplina é o guardião do seu potencial. Sem ela, os sonhos permanecem distantes. Com ela, até o impossível se torna questão de tempo. E é no despertar matinal que essa disciplina é treinada, dia após dia, em silêncio, em solitude. Use essas horas não apenas para produzir, mas para evoluir. Leia o que te fortalece. Escreva o que te clareia. Reflita sobre o que te ancora. Prepare o corpo, a mente e o espírito. Faça da manhã o seu campo de prova. Lembre-se, os que conquistam grandes feitos não são apenas talentosos, são disciplinados. Eles se levantam enquanto outros descansam, agem enquanto muitos hesitam, persistem enquanto tantos desistem. Então, amanhã, quando o mundo ainda estiver envolto em sombras, deixe que o silêncio seja seu aliado e a disciplina sua guia. Molde o seu destino uma alvorada de cada vez, porque nas primeiras horas do dia você não está apenas acordando, está renascendo, determinado, focado, imparável. Acordar cedo não é apenas sobre ganhar tempo, é sobre multiplicar seu poder. Nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda repousa, você acessa um estado raro de foco e clareza. Esse é o momento do construtor, do visionário, do criador. É o momento em que você está inteiro, presente, intocável. A cada novo amanhecer, o universo te oferece uma tela em branco. As cores estão nas suas mãos, o pincel é a sua intenção, e a imagem que emerge é o reflexo da sua determinação. Não há ruído, não há distrações, não há correria, apenas espaço. Espaço para pensar, para sonhar, para criar, para agir. Acordar cedo te coloca no controle. Você não reage ao mundo, você o constrói. Os primeiros pensamentos que você tem, as primeiras ações que você toma, moldam o ritmo de todo o seu dia. Use esse momento com sabedoria e antes que o mundo desperte, você já terá acumulado pequenas vitórias. Vitórias silenciosas que ao longo do tempo constroem realizações grandiosas. Lembre-se de Blaise Pascal, matemático, físico, inventor e filósofo. Suas ideias mais profundas não surgiram em meio à agitação, mas na serenidade das manhãs. Ele compreendia que a mente, ao despertar, está livre do peso do mundo, pronta para enxergar com clareza o que a pressa apaga. Ou Anne Bradstreet, a primeira poetisa publicada nas colônias americanas. Enquanto a casa dormia e os afazeres ainda não chamavam, ela escrevia à luz de velas, tecendo palavras imortais. Sua produtividade não foi um dom, foi uma escolha. Uma decisão de priorizar o essencial, mesmo nas brechas do cotidiano. As pessoas mais bem-sucedidas não deixam sua produtividade ao acaso. Elas a projetam, e esse projeto começa ao amanhecer. Quando o mundo ainda sonha, elas planejam. Quando tudo está em silêncio, elas criam. Quando os outros hesitam, elas executam. Essas são as horas em que sua mente está mais limpa, desperta e receptiva. A ciência confirma isso, mas sua própria experiência já provou.
Você já sentiu esse momento de energia nítida, de clareza leve, de presença profunda? Isso é sua vantagem estratégica. Não desperdice. Utilize essas horas para fazer o que realmente importa. Foque nas tarefas que movem sua vida para frente, não nas que apenas mantêm você ocupado. Evite o trivial. Concentre-se no essencial. Crie, estude, escreva, organize, refine seus processos, construa seu legado, tijolo por tijolo, antes mesmo que o mundo bata à sua porta. Pense em Olaudá Equiano, que saiu da escravidão para se tornar uma das vozes mais potentes do movimento abolicionista. Ele usava suas manhãs para escrever, refletir e organizar ideias. Sua autobiografia transformou corações, leis e a própria história. Ele não esperou que a vida lhe desse tempo. Ele o fez, e amanhã foi sua aliada. Cada hora investida com propósito, cada minuto utilizado com consciência, é um depósito feito na conta dos seus sonhos. Pouco a pouco, esses depósitos viram progresso. Progresso se acumula, e o que parecia distante começa a tomar forma. Não por sorte, mas por ação contínua. Você não está competindo com o mundo, está superando a si mesmo de ontem, e cada manhã te oferece essa vantagem. Esse é o caminho do realizador, do produtor, daquele que cria, transforma, constrói. Ser produtivo não é fazer mais, é fazer o que importa quando você está na sua melhor versão. E essa versão sempre começa quando o dia começa certo, com direção, intenção e foco. Acordar cedo é mais do que um hábito, é uma estratégia. Use esse tempo para planejar o seu dia, escrever as suas ideias, construir seus sistemas, revisar seus objetivos. Enquanto o mundo corre, você já terá colocado seu propósito em movimento. O silêncio é seu santuário, a calma é sua aliada. Deixe que os outros comecem seus dias no caos, na correria, no atraso. Você começa com clareza, com presença, com artesanato, porque você sabe, quando domina suas primeiras horas, domina sua vida. Então, amanhã, antes que o céu clareie, levante-se, respire fundo. Comece seu dia com um gesto de progresso. Escreva com coragem, pense com profundidade, haja com firmeza. Pinte sua tela com ousadia e observe, dia após dia, sua produtividade nascer com o sol. Você não está apenas fazendo coisas, você está avançando, construindo, realizando. E tudo isso começa e se consolida pela forma como você escolhe começar o seu dia. As primeiras horas da manhã não servem apenas para acordar, elas existem para te tornar mais forte. Cada vez que você escolhe sair da cama antes do mundo, escolhe a resiliência no lugar da facilidade, a força no lugar da apatia, o crescimento no lugar da estagnação. O hábito de despertar cedo é o campo de treinamento da alma resiliente, da vontade que não se quebra, do espírito que não se curva. A resiliência não nasce no conforto. Ela não floresce na calmaria. Ela é forjada como o ferro, no fogo da consistência, na repetição dos desafios, no confronto com aquilo que parece pequeno, mas exige coragem. E qual desafio diário é mais constante, mais simbólico, do que aquele momento em que o despertador toca e a cama parece te abraçar com promessas de mais 5 minutos? Toda vez que você vence essa batalha silenciosa, declara: sou maior que minhas desculpas. Sou mais forte que o conforto. Essa é a sua primeira vitória do dia. E sobre ela, todas as outras são erguidas. Lembre-se de Booker T. Washington. Ainda jovem, caminhava quilômetros antes do sol nascer, apenas para ter acesso à educação. Ele não esperava que o mundo o acolhesse. Ele se levantava antes do mundo estar pronto. A cada passo, sua força era moldada na luta. E essa força mora em você também, pronta para ser convocada a cada novo amanhecer. Ou pense em Abigail Adams, não apenas esposa de um presidente, mas uma líder por mérito próprio.
Em tempos de guerra e incertezas, ela se erguia com o sol, não só para cuidar da família, mas para refletir, estudar, escrever. Enquanto o mundo desmoronava ao redor, ela se tornava uma fortaleza. Sua força vinha da prática diária de estar pronta, não de recuar. O convite do travesseiro não é só físico, ele é simbólico, representa todas as escolhas fáceis que adiam o crescimento, toda a hesitação que enfraquece o avanço, todo medo que nos mantém pequenos, e quando você o recusa, mesmo que seja só por hoje, já provou para si mesmo que pode se erguer acima disso. A resiliência é construída nos momentos em que você se sente cansado, mas levanta, em que sente medo, mas avança, em que duvida, mas age. Amanhã é o laboratório ideal dessa transformação, porque ali você não é testado por ninguém, exceto por si mesmo, e esse teste é sagrado. É ali que você define o tom do seu dia e da sua jornada. Essa força não é apenas sobre resistir, é sobre avançar, mesmo diante da dificuldade. Não se trata de aguentar o golpe, mas de continuar mesmo depois de levá-lo. Acordar cedo é mais do que pontualidade, é resistência em estado puro. Pense no escultor Bertel Thorvaldsen, que enfrentava seus blocos de pedra nas primeiras horas da manhã. Não esperava por inspiração, ele aparecia, todos os dias. E pouco a pouco, o mármore revelava sua beleza. Assim é a vida, sólida, resistente, muitas vezes dura. Mas com esforço consistente você não quebra. Você esculpe. Use suas manhãs para fortalecer esse músculo invisível. Faça algo difícil logo cedo. Sente-se em silêncio com seus pensamentos. Escreva sobre seus medos. Enfrente-os. Mova seu corpo mesmo quando ele protesta. Leia algo que desafie sua mente. Essas pequenas ações, feitas com regularidade, criam uma fundação que não se abala facilmente. Outros podem preferir o travesseiro, podem apertar o botão de soneca, mas você não. Você é feito de algo diferente. Você entendeu que a grandeza não é entregue, ela é conquistada. Não na frente de plateias, mas no escuro, no silêncio, nas escolhas invisíveis feitas antes do mundo despertar. E quando você escolhe, dia após dia, o caminho mais alto, o mais difícil, o mais cedo, você muda. Deixa de ser alguém que é arrastado pela vida e se torna alguém que a guia. Você começa a responder aos desafios com estratégia, a encarar os imprevistos com serenidade, porque construiu dentro de si um núcleo firme, inabalável. Amanhã, quando seus olhos se abrirem e a cama parecer te chamar de volta, lembre-se, esse momento é seu teste. Passe por ele e o resto do dia parecerá mais leve. Recuar e o mundo parecerá mais pesado, mas o poder de escolha é seu, sempre foi. Levante-se, encare o desconforto, abrace a disciplina, porque a cada amanhecer você está se tornando alguém que não se dobra, alguém que resiste, alguém que inspira. Você está se tornando resiliente, não por acidente, mas por decisão. E essa decisão começa ao nascer do sol. Acordar cedo é muito mais do que um hábito, é um ritual de renovação. Cada manhã, quando a luz toca o horizonte, você recebe um presente, um recomeço, uma página em branco. Uma nova chance de escolher como deseja viver, sentir e agir. E quando você desperta com intenção, é você quem dita o ritmo que tudo mais seguirá. Cada nascer do sol é um sussurro do universo dizendo: comece de novo. Antes que o barulho do mundo ocupe seus pensamentos, antes que os compromissos tomem conta da sua atenção, você tem um espaço raro para moldar sua mentalidade. É aqui, nessas horas douradas, que você planta as sementes do pensamento positivo. Aqui floresce a gratidão. Aqui nasce a clareza. Aqui sua mente se alinha com o que há de melhor e mais possível em você. Lembre-se de Florence Nightingale. Em meio ao caos dos hospitais de guerra, ela acordava cedo para refletir em silêncio. Cercada por sofrimento, ela escolhia levar luz, ordem e esperança. Ela não controlava o que acontecia ao redor,
mas escolhia todas as manhãs como iria entrar no mundo. E essa escolha vinha da contemplação matinal. Ou pense em Carl Linnaeus, o grande botânico, que acordava com o sol para observar, estudar e se maravilhar com a natureza. Começava o dia com um espírito de gratidão e curiosidade. Seu olhar positivo sobre o mundo transformou a ciência em algo vivo, poético e inspirador. Amanhã não é apenas uma hora no relógio, é um estado mental, uma decisão. A decisão de começar com paz, liderar com otimismo e viver com presença. Quando você se levanta cedo, você escolhe essa mentalidade. Essas horas são sua liberdade. Liberdade para escrever seus pensamentos, para agradecer pelo que já tem, para visualizar o que ainda virá, para meditar, respirar fundo, orar, conectar-se com sua essência, para dizer a si mesmo com firmeza: sou focado, sou capaz, sou grato, estou me tornando quem eu nasci para ser. Isso não é luxo, é preparação. Uma mente que começa com gratidão não se abala com facilidade. Um espírito enraizado em positividade não teme desafios. E uma pessoa que escolhe a luz ao despertar, espalha essa luz ao longo de todo o dia. A forma como você começa determina como continua. Se você começa com pressa, o dia será caótico. Se começa com silêncio e intenção, ele flui com harmonia. Quem acorda cedo não tropeça na vida, entra nela com direção, com firmeza, com coração alinhado. Faça da sua manhã um ponto de ancoragem. Crie um espaço para refletir, para falar palavras bondosas a si mesmo, para se reconectar com o que te move. Você não precisa de horas, só precisa de consistência. 5 minutos de gratidão, 10 minutos de respiração consciente, um trecho de leitura que eleva. Esses pequenos gestos não são detalhes, são transformadores. Você não está apenas despertando o corpo, está despertando o espírito. E quando o espírito está desperto, não há espaço para amargura, reclamação ou medo. Você vê oportunidades onde outros veem obstáculos. Enxerga luz onde muitos só veem sombras. Aprende com os erros, ao invés de se punir por eles. Deixe que outros acordem mergulhados em urgência, que corram para o celular antes mesmo de respirarem fundo. Você começa com harmonia, você começa com propósito. E essa escolha se manifesta em cada decisão, em cada conversa, em cada passo do seu dia. Amanhã, ao despertar, acenda uma vela. Abra seu diário. Respire o ar da manhã. Diga algo bonito para si mesmo. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Foque sua mente no crescimento, não no medo. No servir, não no ego. Você não precisa das condições ideais para viver com positividade. Só precisa de disposição e prática. Comece assim e perceberá que o mundo reage diferente a você. Seu trabalho flui com mais leveza. Seus problemas parecem menores. Sua energia contagia, porque você mudou. Você escolheu começar forte, guiar a si mesmo antes de ser guiado, cultivar a luz antes de encarar as sombras. E ao fazer isso, você se torna o reflexo de uma vida positiva, não por acaso, mas por construção. Essa é a força escondida em acordar cedo. Não apenas produtividade, não apenas disciplina, mas a capacidade de escolher sua vibração todos os dias. E quando você escolhe positividade, você escolhe uma vida que levanta os outros ao mesmo tempo em que te eleva. Levante-se cedo, levante-se grato, levante-se empoderado e permita que essa luz toque tudo o que você fizer. Acordar cedo é também um chamado ao aprendizado contínuo. E aprender todos os dias não é apenas uma virtude, é o alicerce do verdadeiro crescimento. Ninguém alcança o sucesso sem alimentar a mente, expandir a visão e desafiar o que já sabe. E não há melhor hora para isso do que o início do dia,
quando o mundo ainda está em silêncio e sua mente, desperta e receptiva, anseia por ser preenchida. Antes que o ruído externo comece, você encontra o ambiente ideal para absorver, refletir e evoluir. Cada manhã é um convite para crescer, e se você o aceita com constância, torna-se imparável. Dedicar as primeiras horas ao aprendizado não é apenas uma forma de consumir conhecimento. É um ritual de construção de uma mente forte, clara, aberta. É o treinamento diário do seu raciocínio, da sua visão, da sua sabedoria. E não se trata de esforço pontual, mas de compromisso com sua própria evolução. Os que sobem mais alto são aqueles que tratam a mente com reverência. Estudam não só por ambição, mas por compreensão. Escrevem não só para registrar, mas para revelar. Refletem não apenas para lembrar, mas para despertar. Galileu Galilei, por exemplo, começava suas manhãs com estudo e silêncio. Desafiava as certezas da época porque dava espaço à dúvida e à descoberta logo ao acordar. Suas manhãs não dependiam de circunstâncias perfeitas. Ele criava as condições através da disciplina e do foco. Ou Sor Joana Inés de la Cruz, uma mulher que rompeu as barreiras impostas ao seu tempo. Na quietude do amanhecer, ela lia, escrevia, questionava. Foi ali, nesse tempo sagrado, que sua genialidade tomou forma. Ela transformou a solidão das madrugadas em um berço de revolução intelectual. Quando você acorda cedo e consagra esse tempo à leitura, à escrita ou à reflexão, você está semeando grandeza. Uma ideia lida pode virar uma estratégia. Uma frase escrita pode guiar uma escolha futura. Uma reflexão feita pode evitar um erro adiante. A mente é como o corpo, precisa de exercício. Deixada de lado, ela enfraquece. Mas, treinada diariamente, torna-se afiada, ágil, precisa. E o melhor momento para esse treino é quando o dia ainda é novo, antes que o mundo exija demais de você. Deixe que suas manhãs sejam uma sala de aula particular, que seu caderno seja um templo de transformação, que seu diário seja o espelho da sua jornada. Leia não apenas para entreter, mas para elevar. Escreva não apenas para organizar ideias, mas para revelá-las. Reflita não só sobre o que já aconteceu, mas sobre o que precisa acontecer. O aprendizado não é privilégio dos jovens, é o caminho dos sábios. Enquanto houver fôlego, haverá espaço para crescer. E se você dedica o melhor do seu tempo e da sua energia a isso, dia após dia, você começa a viver com a força de quem domina sua própria mente. Lembre-se de Johann Sebastian Bach. Ele não se apoiava apenas no talento. Começava os dias compondo, testando, explorando. O que o tornou brilhante não foi um dom, foi a prática deliberada, o compromisso com a melhoria. E esse compromisso era alimentado ao amanhecer. Você também não está limitado pelo que recebeu. Está empoderado pelo que decide construir. Não se acomode na repetição, busque expansão, leia o que desafia, escreva o que revela, questione o que limita. Essa é a essência do aprendizado matinal. Ele afia seu raciocínio, aprofunda sua compreensão, alinha sua mente com seu propósito. Deixe que o sol nasça e encontre você em estudo. Que ilumine as páginas do seu livro, as linhas do seu caderno, os cantos da sua consciência, onde ainda há tesouros a descobrir. Transforme cada manhã em um capítulo da sua formação pessoal. Um ritual de crescimento que se acumula, dia após dia. Os grandes líderes da história não reagiam ao mundo, eles o compreendiam. E essa compreensão nascia de horas calmas dedicadas à sabedoria. Faça o mesmo. Antes que o mundo comece a falar, diga a si mesmo: hoje eu cresço. Leia, escreva, pense. E com esse simples gesto, você não apenas se levanta da cama, você se eleva para uma versão maior de si. Esse é o caminho dos aprendizes eternos, dos fortes, dos que prosperam porque decidiram ser melhores, um amanhecer de cada vez. Acordar cedo
fortalece algo ainda mais profundo: a crença em si mesmo. E acreditar em si não é um pensamento bonito ou uma ideia abstrata. É uma construção, tijolo por tijolo, ação por ação, escolha por escolha. A autoconfiança verdadeira não nasce de palavras, mas de evidências. E não há prova mais forte do que aquela que você dá a si mesmo todas as manhãs, ao levantar com intenção antes do mundo. Cada vez que você decide acordar cedo, está dizendo a parte mais íntima da sua alma: eu acredito em mim. Acredito nos meus objetivos o suficiente para começar. Acredito no meu valor o suficiente para agir. E essa decisão diária se transforma na base sólida da sua autoconfiança. Ela não surge quando tudo vai bem. Ela cresce quando, mesmo sem vontade, você faz o que precisa ser feito. Quando, mesmo cansado, você cumpre sua palavra. Quando, mesmo em silêncio, você segue firme no seu caminho. Michael Faraday, o cientista que revolucionou o mundo com suas descobertas, não esperava por aplausos. Começava seus dias em silêncio, no laboratório, com foco e método. Seu poder não estava em grandiosidade visível, mas na consistência invisível. Ele acreditava em si, porque suas ações o provavam dia após dia. Ou pense em Fanny Mendelssohn, pianista e compositora. Em um tempo que não a reconhecia como artista, ela acordava antes de todos e se dedicava ao piano. Sua genialidade foi construída na persistência das madrugadas. Sua confiança nasceu não dos elogios, mas da constância. Cada manhã, dedicada ao crescimento, não só treina a mente, treina o espírito. E aos poucos, as dúvidas se calam. As inseguranças se dissolvem, porque suas atitudes viram respostas. Você para de perguntar se pode ser melhor, porque cada amanhecer te mostra que já está se tornando. Você começa a se ver diferente, como alguém que lidera, que começa, que não desiste, como alguém que não apenas sonha, mas faz, que não espera o mundo dar permissão, porque já decidiu dar o primeiro passo. Permita que essa verdade se instale. A confiança não vem antes da ação, ela vem depois. Vem quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, quando não traz seus próprios valores, quando honra o que importa, mesmo que ninguém esteja vendo. O seu ritual matinal é uma promessa cumprida. Um lembrete: eu não estou aqui para viver pela metade. Estou aqui para crescer, para liderar, para conquistar. E quanto mais você repete essa promessa, mais forte se torna sua crença interior. Não subestime o poder dessa escolha silenciosa. Não há multidão te aplaudindo, não há troféus sendo entregues, mas há uma mudança acontecendo dentro, e ela é real. Ela transforma sua identidade de alguém que espera para alguém que realiza. Você passa a falar com mais clareza, a andar com mais firmeza, a agir com mais propósito, porque sabe, no fundo, que está no caminho, e não porque disseram que você pode, mas porque você mostrou a si mesmo que é capaz. Esse tipo de confiança não se constrói em picos de motivação. Ela nasce do alinhamento diário com seus valores, da ação consistente, da escolha repetida. Acorde cedo, honre sua verdade, faça o que importa e observe sua fé em si florescer. Esse é o caminho dos que se fazem, dos que crescem em silêncio, dos que não pedem permissão, constroem resultados. Que suas manhãs sejam sua prova viva, de que você está pronto, de que você é digno, de que você é capaz. E ao fazer isso, você será levado cada vez mais perto do que nasceu para ser. Mas ainda há mais. Acordar cedo desenvolve outro pilar essencial, a adaptabilidade. A vida não é reta, é cheia de curvas, mudanças, reviravoltas. E aqueles que prosperam não são os que resistem às mudanças, são os que aprendem a dançar com elas. E não existe melhor momento para treinar essa flexibilidade do que nas primeiras horas do dia. Quando você acorda antes do mundo, entra em um espaço puro. Um intervalo entre o ontem e o hoje.
Um instante onde tudo ainda está em potencial. Aqui você pode ajustar, revisar, decidir. Você se torna o escultor do dia e não sua escultura. Adaptabilidade é mais do que uma resposta, é uma mentalidade. É estar firme o suficiente para suportar e flexível o suficiente para mudar. E como tudo de valor, ela precisa ser treinada. Pense em Mansa Musa, o lendário imperador de Mali. Suas jornadas o levaram por terras desconhecidas, culturas diferentes, sistemas novos. E ele não encolheu diante do desconhecido. Ele o utilizou como palco para demonstrar visão. Essa visão foi construída em momentos de contemplação estratégica, muito antes que o mundo ao seu redor despertasse. Ou Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha Americana. Ela enfrentava zonas de guerra, catástrofes, caos. Sua capacidade de agir em meio ao imprevisível não nascia da sorte, mas de disciplina. Suas manhãs eram o alicerce de sua força. Ela começava em ordem para enfrentar o desordem. Cada vez que você se levanta cedo, está ensaiando para o inesperado. Está se preparando não para controlar tudo, mas para se adaptar a tudo. Alguns dias fluem, outros desafiam. Mas ao começar com consciência, você envia uma mensagem clara. Estou pronto. Eu me ajusto. Eu sigo. Pergunte-se logo cedo. O que precisa ser revisto hoje? Que plano pode ser melhorado? Que energia tenho para usar bem? Esse tipo de autoconsciência, repetida diariamente, vira um hábito. E desse hábito nasce a sua força de adaptação. Ser flexível não é ser fraco, é inteligência em ação. É como o bambu que enverga, mas não quebra. Acordar cedo te permite treinar isso sem pressão. Você revê seu dia, ajusta sua rota, se prepara antes que o caos chegue. Você responde em vez de apenas reagir. E isso te transforma. Não tema a mudança. Ela não é o fim, é o caminho. Cada virada inesperada mostra onde você já é forte e onde ainda pode crescer. E cada manhã é uma chance de estar mais preparado. Se essa mensagem tocou algo em você, se despertou uma nova forma de pensar ou acendeu aquela vontade de agir com mais intenção, lembre-se, esse é apenas o começo. Há muito mais à sua espera. Continue essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal e caminhe lado a lado com quem também escolheu viver com propósito, clareza e força interior. Porque juntos, a cada novo amanhecer, podemos nos tornar exatamente quem nascemos para ser. E crie uma rotina matinal com estrutura, mas espaço para mudança. Tenha seus rituais, escrita, leitura, movimento. Mas saiba adaptar. Alguns dias você vai precisar de silêncio, outros de ação. O segredo não está na rigidez, mas na fluidez consciente. Treine sua mente a se abrir a novos caminhos, novas ideias, novas respostas. Lembre-se, nenhum plano é definitivo, nenhum obstáculo é eterno, e sua verdadeira força está em evoluir, não em resistir. O futuro pertence aos que se adaptam, e são nas primeiras horas da manhã que eles nascem. Então, amanhã, quando o céu começar a clarear, inspire fundo. Ajuste sua postura, reposicione sua direção. E saiba, é na sua capacidade de se adaptar que mora sua vantagem mais poderosa, sua clareza mais afiada e seu caminho mais seguro rumo ao sucesso.